Olá, bem-vindos ao primeiro encontro da programação do Dia M desse ano de 2021. Essa é a segunda, nossa festa de aniversário dos 203 anos de Marx e que acontece pela segunda vez em quarentena. A programação desse ano é realizada pela Boitempo em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo e com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. No encontro de hoje, transmitido simultaneamente pela TV Boitempo e pelo canal da revista Jacob em Brasil, teremos uma conversa entre Michel Levy, Rui Braga e Sofia Manzano, com mediação da Aline Klein. A interpretação em Libras será de Érica Mota e Adriano Paiva, que agora que começa fazendo a interpretação. Essa atividade marca também o lançamento do livro O Caderno Azul de Jenny, A Visita de Marx à Comuna de Paris, de Michel Levy e Olivier Besancenon. Eu adoraria poder mostrar a capa para vocês aqui, mas o livro ainda está em gráfica e eu vou deixar que o Michel fale dele logo mais. De 3 a 10 de maio, nós estamos com uma promoção do Dia M, em que todos os livros publicados pela coleção Marx e Engels, além de uma seleção de obras sobre Marx e sobre o marxismo, estão com desconto de 20% a 40% em nossa loja virtual e em livrarias parceiras do país todo. Quem comprar livros nesse período vai receber cartões postais, eu até vou mostrar um aqui para vocês. Um desses, são vários. Marcadores exclusivos, eu também trouxe alguns. E um cartaz em A3, belíssimo, com uma ilustração do Cássio Loredano, que vai aqui também para todo mundo que compra livros nesse período. Os e-books de Marx e Engels também estão em promoção nas lojas que vendem books, com preços que vão de R$ 1,99 a R$ 19,90, além de um desconto de 30% nos e-books sobre Marx e sobre o marxismo também. E isso acontece não apenas no nosso site. Nesse momento difícil em que todo tipo de ataque e ameaça de taxação têm sido feitos ao livro, à cultura, à ciência e toda forma de conhecimento, é importante fortalecer a cadeia do livro como um todo. Nesse sentido, a Boitempo criou uma campanha já no ano passado que se chama Adote uma Livraria, em que as compras feitas pelo nosso site, desde que escolhidas uma livraria, a comissionamento vai direto para elas. Tem um banner no nosso site com a lista de todas as livrarias participantes. E, além disso, é importante que as pessoas procurem a livraria do seu bairro, a livraria da sua cidade, a livraria preferida, e façam esse movimento, né, em prol desse mercado que tem sido tão massacrado, especialmente nesses tempos. E quem que se inscrever no nosso canal do Telegram, hoje, pelo link t.me/boitempo, vai receber um pacote especial de figurinhas marxistas para usar no celular. Eu vou passar a palavra para o Torg Loedin, que é o diretor da Fundação Rosa Luxemburgo, para uma breve saudação aqui. Torg. Oi, boa tarde, Ivana. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Pois eu sou Torg, o diretor da Fundação Rosa Luxemburgo aqui em São Paulo. E queria rapidamente apresentar a nossa fundação, que é parte desta importante parceria. Então, a Fundação Rosa Luxemburgo é uma instituição alemã sem fins lucrativos e somos vinculados ao partido da esquerda na Alemanha, chamado Die Linke. A nossa fundação foi fundada no ano 1990, em Berlim, e tem como principais desafios promover a formação política e a crítica social, pautadas na tradição dos movimentos trabalhistas, feministas, LGBTQ+, antirracistas, antifascistas. Fazemos parte do sistema das fundações políticas alemãs, apesar de ser uma força da oposição. Contamos com o apoio do Ministério Federal de Cooperação Econômica da Alemanha, em base da força da nossa fracção parlamentar no Parlamento Federal em Alemanha. Atualmente, contamos com um apoio perto dos 9%. A Fundação Rosa Luxemburgo tem escritórios no mundo em mais de 24 países, e aqui o nosso escritório regional para Brasil e Paraguai foi inaugurado há 17 anos atrás, no ano 2003, aqui na cidade de São Paulo. A nossa orientação política é
um socialismo democrático, ecológico, diverso, feminista, indígena, internacionalista, construído desde as bases populares. E um dos objetivos da Fundação é, obviamente, a divulgação da vida e da obra da Rosa Luxemburgo, mas também dos outros pensadores marxistas, como o próprio Karl Marx. Então, preservar a memória desses pensadores e lutadores hoje significa continuar essa luta contra o capitalismo e o imperialismo, contra o fascismo, contra o racismo, contra o sexismo, contra toda opressão, porque a nossa luta é interseccional. Um parceiro importante hoje aqui, obviamente, além da Boitempo, que organiza o curso, é a Fundação Lauro Campos Marielle Franco. Então, é um prazer de dar olá também, alô também a Francis, aqui também, pois já falei, está a Ivana, Kim, é sempre lindo de estar com vocês, a Aline que vai fazer a mediação, fantástica, e não vejo o momento em que entram aqui os nossos participantes Michel Levy, Rui Braga e Sofia Manzano. Porque sim, este ano é um ano especial, temos o aniversário de 150 anos da Comuna de Paris, uma data importante porque esta foi a primeira tentativa da classe trabalhadora de tomar o poder. Aliás, no mesmo ano em que nasceu a Rosa Luxemburgo em Polônia. Esta experiência da Comuna foi importante, foi uma inspiração, mas fracassou. Então, as lições dessa experiência são importantes ainda hoje, quando nos fazemos a pergunta como podemos chegar à sociedade socialista a que aspiramos. A luta pelo socialismo é hoje tão importante, tão preciso, tão pertinente como há 150 anos atrás. Então, vamos construir esta esperança e a nossa luta com esta experiência da Comuna como uma base importante. Vamos lá, muito obrigado, boa discussão. Obrigada, Torg. Eu agora passo a palavra para o Francis Mendes, que é diretor da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, e que vem caminhando conosco desde a primeira edição da festa de aniversário do Marx, quando a gente ainda podia aglomerar e fazer festas grandes. Fizemos 2 maravilhosas na sede da Fundação, e esse ano está aqui nessa parceria com a gente também, nessa edição online. Francis, por favor. Boa tarde, Ivana, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui mais essa edição, né? 203 anos do Dia M, dia que a gente comemora a lembrança de Karl Marx, né? E que foi importante, como você mesmo falou, nós começamos isso aí em 2018, né? Essa comemoração com 200 anos, foi uma bela festa. E Karl Marx é aquele pensador que a gente tem que estar comemorando todo ano, porque o que ele deixou de legado para a humanidade, né, foi muito importante para a gente entender isso que a gente vive hoje da desigualdade social, né? E a gente está aqui, eu sou Francis Valdo Mendes, como você falou, presidente da Fundação Lauro Campos Marielle Franco, e que é uma fundação brasileira sem fins lucrativos, ligada ao partido político também, ao PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Para que todos saibam, no Brasil existe uma lei que todo partido político tem que ter uma fundação, obrigatoriamente, e todos têm. Só que a gente não vê as fundações fazer um trabalho qual é o papel da fundação de um partido político? Assim como na Alemanha, como o Torg expressou aí, ela tem a função de divulgar e debater e debater as ideias políticas, doutrinárias do partido, né? Fomentar o programa do partido e tal. E no Brasil, infelizmente, poucas fundações funcionam, muito poucas. Nós temos mais de 30 partidos políticos, e se a gente contar nos dedos que funcionam efetivamente, debatendo a doutrina daquele partido, ou qualquer outra doutrina, ou estabelecendo um programa, são 5 ou 6 no Brasil que funcionam efetivamente. Então, nós temos tido esse desafio de trazer a formação política, né, para a sociedade, e que não se restringe só ao partido político, e sim como a sociedade. E nós temos feito belas parcerias com a Boitempo, sempre que a gente pode, a gente faz uma parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo também. Temos feito belas parcerias, no intuito de a gente fazer um debate político de formação, né? Nós estamos vivendo, como bem falou a Ivana aí, um ataque ao conhecimento, né?
o que a gente tem que preservar? A gente tem que preservar o conhecimento e aprofundar o conhecimento, e para isso tem os livros, né? Então, todo o apoio à fala da Ivana aí, que a gente tem que dar apoio aos livros, ao conhecimento, para quê? Porque só isso é que vai combater a fake news. Nós vemos falar diariamente de fake news, agora o que causa, o que está no cerne do fake news é a desinformação, é a falta de conhecimento. E como o nosso país aplica muito pouco no nível educacional, na educação, então a fake news propaga muito rapidamente, porque é feito muito mais em crendices, as informações são passadas, do que em ciência, né? Nós estamos vendo aí o combate, o desafio que nós estamos tendo para enfrentar a pandemia, né, por conta das crendices e não do conhecimento. Então, com enorme prazer, quero assistir hoje aqui, que vai ser uma série de palestras que se inicia hoje. Nós estamos muito orgulhosos de participar, a Fundação Lauro Campos Marielle Franco, de participar dessa atividade, e queremos estar sempre juntos, investindo nisso que a Ivana fala, de conhecimento, investindo no livro, investindo naquilo que o ser humano precisa fazer, expandir a sua capacidade de discernimento, para que a gente possa cada vez mais ter como a ciência como objetivo do crescimento da humanidade, e os conhecimentos de Karl Marx vêm para isso, para a gente saber que essa concentração de renda que tem hoje, com essa desigualdade, tem um porquê, tem uma lógica, que é a lógica do sistema capitalista, que faz cada dia mais a gente ficar desumano, e a gente tem que voltar para o conhecimento para se tornar humano, ser solidário e superar as dificuldades que a humanidade sempre enfrentou, tá certo? Então, obrigado, Ivana, tamo junto, um abraço a todos que vão participar da atividade. Obrigada, Francis, muito obrigada pela parceria constante, Francis e Torg. Bom, o encontro de hoje, como a gente já mencionou ali acima, ele marca o lançamento do livro O Caderno Azul de Jenny, a visita de Marx à Comuna de Paris, que esse ano completou 150 anos, está completando, né? Estamos ainda no mês de maio, antes da derrota. Esse é um livro do Michel Lévy e do Olivier Besancenot, e que contou com o apoio da Fundação Rosa Luxemburgo também. Antes de iniciar o debate, propriamente dito, eu vou fazer um breve registro, porque a gente tem achado importante fazer isso, quer dizer, assim, as pessoas que trabalham com o livro, quer dizer, um livro é sempre feito por uma equipe, né, tem sempre muita gente, mais do que a gente imagina por trás da edição de um livro. Então, eu vou fazer um breve registro das pessoas que trabalharam para que esse livro estivesse pronto agora, nesse período. Ele foi traduzido pelo Fábio Mascaro Querido, um dileto amigo do Michel, com edição do Frank de Oliveira, assistência de Carolina Mercedes e Pedro Davolio, coordenação de produção da Lívia Campos, diagramação de Antônio Kell e capa do Thiago Lacaz. É isso, eu passo agora a palavra para a Aline Klein, que é uma militante socialista e editora da revista Jacobin Brasil, e ela vai mediar a conversa, que eu espero que seja muito boa e produtiva. Bom debate a todos vocês. Boa tarde, muito obrigada, Ivana. Obrigada, Adriano, que está fazendo a interpretação hoje. E a Fundação Rosa Luxemburgo, Lauro Campos e a editora Boitempo. É um prazer, eu sou a Aline Klein, como a Ivana disse, editora da Jacobin Brasil. É uma honra imensa estar aqui para esse debate. Mais uma vez, a gente comemorando o Dia M, o aniversário do Marx, e celebrar não só o homem, mas a teoria por trás que ele nos deixou, né, deixou para a ciência operar, e que tão bem as editoras como a Boitempo, e essa fala da Ivana, acho que é importante para a gente começar o dia e as atividades da semana, da importância das editoras, das livrarias e do livro, do pensamento, e acho que a Boitempo tem um papel fundamental, e eu falo em nome da nossa geração, de uma geração de marxistas que acho que foi formados com muito dos livros que estão no mercado pelas editoras brasileiras e principalmente pela Boitempo. É uma honra imensa, eu espero que a todos vocês, trabalhadores e estudantes do campo e da cidade, aproveitem essa semana para aprender muito, para ouvir os excelentes professores que a gente vai ter debatendo durante a semana e hoje principalmente. É uma honra muito grande para a gente estar celebrando essa semana em meio a tantas dificuldades e em tantas batalhas necessárias para serem travadas agora, né? A gente vai começar hoje a conversa, nós temos 3 convidados, o Michel Lévy, que está lançando o livro com a Boitempo, que a Ivana apresentou, o professor Rui Braga e a professora
professora Sofia Manzoni. Eu vou apresentar, a gente vai começar com uma fala da professora Sofia, que é economista, professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e autora do livro Economia Política para Trabalhadores. E a gente vai contar com a interpretação da Érica. Muito obrigado, Érica. A professora Sofia vai fazer uma fala de alguns minutinhos, e depois a gente passa para o professor Michel Levy. Bem-vinda, Sofia, e muito prazer estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço. Bem-vindo a todos e todas, né, que estão nos assistindo. Quero primeiro agradecer o convite da Boitempo e das duas fundações que estão patrocinando esse aniversário de Marx, né, de 203 anos. É extremamente importante, né, ressaltar essas datas que representam, né, os nossos, né, aqueles que estão do lado da luta pela emancipação humana. Também dizer que, e cumprimentar aqui o professor Michel Levy e o professor Rui Costa, que estão comigo nesta mesa, bem como agradecer a Érica e ao Adriano por fazerem essa interpretação em Libras, que é bastante importante para a inclusão de todos e todas. A minha fala aqui é no sentido de ligar o Marx e a Comuna de Paris, né, naquilo que eu vejo como importante para o futuro da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras pela emancipação. Como nós sabemos, né, a Comuna de Paris foi o primeiro ato vitorioso da classe trabalhadora. O fato dela ter tido uma curta duração deveu-se bastante, em grande medida, por ser justamente a primeira vez, né, que os operários, os trabalhadores de Paris assaltam ao céu, como nas palavras de Marx, mas também, fundamentalmente, pelo duro massacre desferido pelas classes dominantes decrépitas daquele período histórico, né, que não titubearam um segundo sequer em massacrar milhares de homens, mulheres e crianças que estavam ali tentando construir uma outra realidade para a sobrevivência e a emancipação humana. Agora, o que eu vou ressaltar nessa minha fala, mais do que, né, os aspectos concretos, né, que ocorreram durante esses 72 dias da Comuna de Paris, e que acredito que muitos de vocês tenham já algum conhecimento e podem se aprofundar, né, sobre estas questões, não só nos diversos livros que são publicados e nos livros do próprio Marx, né, como Guerra Civil em França, publicado pela Boitempo, mas também porque neste ano, né, que comemoramos 150 anos da primeira vitória dos trabalhadores e das trabalhadoras na sua luta pela emancipação, eu quero ressaltar o papel do Marx, né, que faz aniversário essa semana, como um militante, né? Muitas e muitos de nós, né, têm contato com a obra de Marx, né, graças fundamentalmente às novas edições que estão sendo produzidas e muito bem feitas, né, pela Boitempo e também por outras editoras no Brasil. E diante da nossa realidade concreta, né, de ter, né, que estudar muito, que se aprofundar muito em todo o conhecimento, em todo o arcabouço teórico que foi construído por Marx e Engels e outros marxistas, imaginarmos, né, que estes indivíduos na história, eles tiveram ou pudessem ter uma vida intelectual de bastante aprofundamento, mas desvinculado muitas vezes do seu caráter militante. E é justamente esse caráter militante que eu quero ressaltar, esse caráter militante do Marx que eu quero ressaltar no período que antecede a Comuna e no período posterior à Comuna, como este homem, com toda a sua genialidade e com todo o trabalho que vinha desenvolvendo, ocupava o seu tempo de tal forma que pôde ali demonstrar o quanto ele é e foi um intelectual orgânico da classe trabalhadora. Todos nós sabemos, né, que
Marx havia publicado, né, o primeiro livro do Capital em 1867, né, foi um trabalho duríssimo, né, de pesquisa, de investigação sobre a realidade do capitalismo para produzir ali categorias que são fundamentais para todos nós compreendermos esse modo de produção sobre o qual nós estamos submetidos, né? Sabemos também das imensas dificuldades, desde as dificuldades das perseguições políticas, que o fizeram ter que migrar, né, da Alemanha para a França, da França para a Bélgica, da Bélgica para a Inglaterra, ele junto com toda a sua família, das dificuldades imensas, né, financeiras, econômicas, que levou à perda de alguns de seus filhos e das condições de saúde bastante precárias que ele já enfrentava ali nos anos 60 e nos anos 70, né, apesar de que para os dias de hoje, né, ainda era bastante jovem. Diante de todas essas dificuldades, Marx foi um homem que, no seu tempo, evidentemente, que não isoladamente, em conjunto, tanto com sua esposa, com a Jane, como com Engels e outros militantes importantes e teóricos importantes da luta comunista, cumpriu tarefas importantíssimas da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras na Associação Internacional dos Trabalhadores, a qual ele secretariava. Essas tarefas importantes estavam muito além do seu objetivo fundamental de compreensão do capitalismo e de continuar os seus estudos para a publicação dos demais livros do Capital e de todo o programa de estudos que ele tinha, que envolvia um conhecimento gigantesco sobre todo o conhecimento que a humanidade já havia produzido, mas, acima de tudo, o acompanhamento diuturno dos acontecimentos que estavam ocorrendo, não só na Inglaterra, como a gente pode atestar quando lê o Capital, que a Inglaterra é ali o seu exemplo, né, mais corriqueiro, mais constante, né, do capitalismo mais avançado, mas também a sua pesquisa, o seu aprofundamento no que estava se passando do ponto de vista político nas relações entre a Rússia e a Alemanha, a Prússia, né? A Prússia e a Áustria, o Império Austro-Húngaro, toda a movimentação política, né, que se dava entre estes estados em formação e consolidação neste período específico da consolidação do capitalismo. Além disso, é importante ressaltar que, nesse período do final de toda a década de 60, né, de 1860, que vai culminar, né, com a Guerra Franco-Prussiana e, posteriormente, a Comuna de Paris, que vai dar, né, vai ser o substrato, né, para que os trabalhadores e as trabalhadoras de Paris tomem o poder, né, e instaurem a Comuna, Marx vai presenciar as transformações econômicas substantivas que estão acontecendo no capitalismo destas regiões, que se diferenciam bastante dos acontecimentos próprios da história do capitalismo na Inglaterra e que vão, portanto, ser a base sobre a qual estes movimentos políticos, né, que dão ensejo à grande disputa entre a Rússia czarista e a Prússia tentando se consolidar como um Estado nacional e, ao mesmo tempo, o Império Austro-Húngaro se dissolvendo. Se nós quisermos estender um pouco mais, temos que lembrar também que essa década de 60 também é uma década de intensas lutas na Itália, né, com o processo de unificação italiano. Por que eu estou levantando essas questões, né? E para a gente não só entender a Comuna de Paris, né, neste cenário mais amplo das movimentações políticas e econômicas que ocorrem na Europa, mas eu estou levantando essas questões para ressaltar que
nos diversos livros que têm nos chegado às mãos hoje, com as edições que estão sendo preparadas, né, e muito bem preparadas, nós podemos constatar o trabalho incansável deste intelectual e militante que foi Karl Marx, e que devemos, sim, comemorar o seu aniversário todos os anos e nos inspirar na nossa militância para que a gente possa fazer o que os trabalhadores e as trabalhadoras vêm fazendo ao longo desses 2 séculos, praticamente. O livro de Marx, A Guerra Civil em França, que foi publicado pela Boitempo e que está disponível, ele articula análises sobre a Comuna que vai desde os antecedentes da Comuna, a formação e a consolidação dos Estados nacionais, as necessidades da burguesia alemã, né, subordinada politicamente aos Junkers, né, de implementar a sua unificação, a decrepitude do Segundo Império Francês, sob Napoleão III, né, e a forma, né, como a guerra que vai ser travada entre França e Alemanha, né, a Guerra Franco-Prussiana neste período, como isso impacta na vida dos trabalhadores e, o mais importante de tudo, o trabalho que a Internacional faz no sentido de disseminar para os trabalhadores a necessidade da paz e a necessidade de que os trabalhadores e as trabalhadoras não têm que se envolver nas guerras burguesas que dizem respeito à consolidação de estados e manipulações políticas nesse sentido. A análise que Marx faz, né, em suas correspondências, pode ser constatado, tanto quanto no livro A Guerra Civil, nos informes ou nos documentos que ele prepara para a Internacional, demonstra o quanto, né, esse militante histórico da luta de classes estava, além de todo o trabalho que tinha como intelectual na preparação do seu estudo teórico mais importante, que é o Capital, que foi o Capital, como ele estava interessado em compreender a realidade concreta daquele momento histórico e ver as possibilidades de transformação que daí decorriam. Quando vem o advento da Comuna, ele vai imediatamente saudar e analisar também este movimento, inclusive agindo de forma concreta na solidariedade aos comunardes e, posteriormente, à Comuna também. E tira daí, com o fim da Comuna, eu não gosto de dizer a derrota da Comuna, porque, na verdade, a Comuna foi massacrada, né? Foi uma experiência exitosa da classe trabalhadora naquele momento, diante das fragilidades que ela tinha, do cerco a Paris, que estava submetendo à fome e ao frio milhares e milhares de pessoas que ousaram tentar construir uma alternativa à opressão e um verdadeiro processo de emancipação. Mas ela foi vista como impensável pelas classes dominantes e foi brutalmente, sanguinolentamente massacrada pelos exércitos franceses, ajudados pelos exércitos alemães. Mas as análises que Marx tira, né, destes acontecimentos são que eu quero levantar aqui como importantes para nós pensarmos as transformações. Em primeiro lugar, que tem que se analisar a realidade concreta. A Comuna, como primeira experiência, não tinha um modelo de como transformar o capitalismo para uma alternativa pós-capitalista, uma alternativa socialista, uma alternativa comunista. A Comuna foi uma experiência que, no meu entender, foi exitosa porque ousou, né? Em segundo lugar, Marx aponta ali, a partir da análise histórica concreta, né, deste momento político determinado da humanidade, e tira conclusões teóricas extremamente importantes. Conclusões teóricas que ele vai universalizar sobre o caráter do Estado, os objetivos da luta do proletariado, e, inclusive, apontar os erros,
Mas, ao apontar os erros, ele não faz um julgamento moral, né, como se costuma muito se fazer, né, entre nós, inclusive, quando apontamos erros ou acertos, mas principalmente os erros das posturas políticas das organizações que se querem progressistas. Ele não faz um julgamento moral, ele aponta, né, com a identificação dos erros, uma direção para a classe trabalhadora do futuro. E apelar, né, para a particularidade histórica e estrutural, né, permitiu, no meu entender, que esses 72 anos da Comuna tenham sido, esses 72 dias da Comuna tenham sido 72 dias de grande vitória para a classe trabalhadora de todo o mundo, no sentido de que ela apresentou uma via da tentativa da emancipação do proletariado. Era isso que eu queria dizer aqui para vocês e ressaltar que nós todas e todos, como militantes e como pensadores, pesquisadores, temos que nos mirar neste exemplo também de conduta prático-política do próprio Marx ao se defrontar com este assalto aos céus e, a partir daí, tirar as conclusões prático-políticas que podem nos levar à emancipação num momento tão importante como esse. Obrigada e aguardamos agora a participação de todas e todos. Muito obrigado, professora Sofia. Começamos bem o debate, hein, pessoal? Bem-vindo todos que estão chegando agora. Eu queria lembrar vocês para irem mandando perguntas para os nossos professores, para os nossos debatedores hoje, ficarem à vontade para mandar opiniões, comentários. A gente vai tentar ler, na medida do possível, uma quantidade razoável de perguntas e comentários no final do nosso debate. Agora eu vou passar a palavra para o professor, com muita honra, para o professor Michel Lévy. Michel Lévy nasceu na cidade de São Paulo em 1938, ele é filho de imigrantes judeus de Viena, ele licenciou-se em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo em 1960 e doutorou-se na Sorbonne sob a orientação de Lucien Goldman, em 64. Ele vive em Paris desde 69, onde trabalha como diretor de pesquisa no CNRS, Centro Nacional da Pesquisa Científica, na sigla em francês, e dirige um seminário na Escola de Hautes Études em Ciências Sociais, me perdão pelo francês. Muito bem-vindo, Michel Lévy, é uma honra para todos nós tê-lo aqui conosco, e estamos muito felizes em poder ouvi-lo, discutir um pouquinho esses 150 anos da belíssima luta da Comuna de Paris, da luta da nossa classe, e, óbvio, o aniversário de 203 anos do nosso primeiro professor, digamos assim. Bem-vindo. Bem, naturalmente, eu gostaria de agradecer à editora Boitempo, que publicou meu livro, nosso livro, agradecer à Fundação Rosa Luxemburgo, à Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, por organizar esse evento. E, naturalmente, desejar feliz aniversário ao nosso caro Karl Marx. Bem, me pediu a Ivana de apresentar, em poucas palavras, esse livrinho que escrevemos juntos, eu e o Olivier Besançon, que agora vai ser publicado no Brasil. Bem, é uma história, né? É uma história, digamos, de política ficção, se quiser, que tem por objeto um caderno azul. O que é o caderno azul? É um objeto que recebemos de um bisneto da Jeanne Marx, a filha de Marx, que tinha se casado com um dos revolucionários da Comuna de Paris, que tinha se exilado depois na Inglaterra, o Charles Longuet. Então, esse jovem Longuet, descendente, nos entregou um caderno azul da bisavó dele, a Jeanne Marx, que ele achou num velho baú, que seria as notas que ela tomou de uma visita clandestina, secreta, dela, Jeanne, com o pai, Karl, no Paris da Comuna. Né? Então, essa é a historinha. Né? A visita secreta de Jeanne Marx e do seu pai à Comuna de Paris. Bom, e o livro saiu na França, essa é a capa do livro na França,
A capa no Brasil vai ser um pouco diferente. Agora, o que vocês veem nessa capa são mulheres, né? Mulheres tomando posse de canhões. Isso é importante, né? Quem começou a Revolução da Comuna de Paris em 18 de março de 1871 foram mulheres, né? Elas subiram na colina de Montmartre e para defender os canhões da Guarda Nacional que o exército queria retomar, né? Então, elas souberam disso, subiram lá na colina, defenderam os canhões, o exército acabou não atacando, né? Depois veio o povo também, os homens, né, se juntar, mas quem tomou a iniciativa foram as mulheres, e essa gravura que está na nossa capa é o exemplo disso, né? Foi uma revolução começada pelas mulheres. Aliás, como a Revolução Russa, né? Fevereiro de 1917, foi iniciada por uma grande greve e manifestação de mulheres. Bom, então, o que conta a Jenny Marx nesse caderno azul é a história dessa visita e dos encontros, conversas de Marx com amigas e amigos que ele vai encontrar em Paris nesse momento. E o que a gente quer mostrar é que Marx ele aprendeu enormemente com a Comuna. Ele veio não só para ensinar, mas para aprender. Ele descobre esse evento, né, se entusiasma e realmente é um processo de aprendizado com o movimento real. Um movimento que ele vê como uma tentativa revolucionária de autoemancipação dos explorados, oprimidos, da classe trabalhadora, né, homens e mulheres. Bom, então, isso que é o significado, né, o grande significado do evento, que ele vai celebrar nesse magnífico texto que se chama Guerra Civil na França. Mas então a gente imagina os encontros dele com personagens da Comuna, vários deles que eram amigos pessoais, tanto dele como da Jenny, né? Começando por Leo Frankel. Leo Frankel, que era um judeu húngaro de cultura alemã, que a Comuna transformou em um dos seus principais dirigentes, né? Foi eleito secretário do Trabalho da Comuna. Isso mostra um aspecto muito importante da Comuna e muito atual, né? O internacionalismo, né? O internacionalismo, quer dizer, a Comuna realmente se abriu para revolucionários de vários países, né? Entre eles esse Leo Frankel, que era um amigo de Marx, era um marxista, se pode dizer, mas o termo não se usava nessa época. Então, no nosso livro, então, Marx vai morar na casa do Leo Frankel durante a sua estadia em Paris, né? Eles são muito amigos, né? E ele e a Jenny vão morar na casa do Leo Frankel, né? E um dos amigos, uma das pessoas mais ligadas a Leo Frankel, é uma moça, né? Uma moça chamada Elisabeth Dmitriev. Então, um capítulo do livro é dedicado a essa Elisabeth Dmitriev, que era uma jovem. Deixa eu só mostrar o retrato dela, né? Aí. Elisabeth Dmitriev, uma revolucionária russa que Marx, que 21 anos, 22 anos, que chegou a Londres, conheceu Marx. Marx pediu para ela ir para Paris, era antes da Comuna, para fazer um informe, e ela chegou em Paris e logo se transformou numa das dirigentes da Comuna, uma das fundadoras da União de Mulheres, que teve um papel muito importante na Comuna, uma das combatentes, junto com Leo Frankel, da última barricada de Paris, em maio de 1871. Então, é uma figura extraordinária, né? Então, ela também, Jenny e Marx vão encontrar. Outra mulher extraordinária é a Louise Michel. Louise Michel, que é uma dessas mulheres que vai estar em 18 de março tomando posse dos canhões. Ela é uma das que toma a iniciativa desse ato que inicia a Revolução da Comuna. E a Louise Michel, então, é outra pessoa, é outra mulher que Marx e Jenny vão encontrar, vão conversar, vão discutir sobre o que fazer, como é que se organiza a resistência, etc. E, bom, obviamente, outros personagens, né?
Eugène Varlin, que é uma figura muito importante na Comuna, foi assassinado, né? Quando a Comuna caiu, ele foi assassinado pelos bandidos de Versalhes, né? Pela Contra-Revolução. Bom, o Eugène Varlin, então a gente imagina uma conversa em que o Eugène Varlin diz para Marx: olha, eu sou um grande admirador dos seus escritos e dos Engels, mas eu também gosto muito de Proudhon, e eu gosto também de Bakounine, né? Isso é um aspecto interessante da Comuna de Paris que a gente procura explorar também no livro, que é essa aliança, convergência entre marxismo e anarquismo, né? Socialismo científico, socialismo libertário, né? Tudo junto nesse grande evento que foi a Comuna de Paris. Isso também é uma lição que vale para nossos tempos, né? Buscar essa convergência entre marxismo e socialismo libertário. Bem, é isso, quer dizer, o livro é um pouco isso, né? É mostrar um pouco esses eventos, né? Outro evento também. No livro também Marx e Gene vão assistindo a acontecimentos. Um deles, muito interessante, é a derrubada da coluna Vendôme. Era uma coluna que era o símbolo do militarismo e do bonapartismo. Em cima tinha uma estátua de Napoleão Bonaparte. Era construída com canhões tomados aos inimigos da França. Enfim, é o símbolo do militarismo e do nacionalismo reacionário, do bonapartismo. Então, a Comuna de Paris vai derrubar essa coluna, né? Marx fica muito entusiasmado, e Gene, quer dizer, é um exemplo de que essa revolução é autenticamente internacionalista, né? Bom, outro evento que Gene e Marx vão assistir, que vão ficar também muito entusiasmados, é uma cerimônia na praça do Hotel de Ville. O Hotel de Ville era o centro da comuna, onde estava a direção da comuna, um prédio da prefeitura. Então, na praça em frente, há uma cerimônia em que vai se queimar a guilhotina, né? Guilhotina, que era o símbolo da pena de morte, né? Em que se guilhotinava os inimigos. Bom, então, a comuna vai queimar a guilhotina, né? O símbolo de que rompemos com essa ideia de matar o adversário, né? E também é uma maneira de se dissociar do aspecto mais discutível, digamos, da Comuna de Paris, da Revolução Francesa, que tinha sido o uso da guilhotina, né? Bom, então, Marx também acha isso muito, muito interessante. Bom, há vários episódios, alguns que correspondem à história da Comuna, outros que são um pouco imaginários, mas, enfim, o livro é um pouco a história desse encontro da filha de Marx, Gene, do pai, Karl, com a Comuna de Paris, com esse extraordinário evento que marcou a imaginação dos trabalhadores, da classe trabalhadora, né? Durante um século e meio, né? E que inspirou as outras revoluções. As revoluções do século XX foram, em parte, pelo menos, inspiradas pela Comuna de Paris, começar pela Revolução Russa, né? A Revolução Russa, em abril de 1917, quando Lenin chega em Petersburgo, em Petrogrado, ele começa dizendo: vamos seguir o exemplo da Comuna de Paris, vamos fazer como a Comuna de Paris. Precisamos combinar a revolução republicana, democrática, com a revolução proletária socialista. Isso foi o que fez a Comuna de Paris, isso que nós devemos fazer aqui com a nossa Revolução Russa, né? Então, conta-se que, quando a Revolução de Outubro durou 73 dias, isto é, um dia a mais do que a Comuna de Paris, Lenin e seus camaradas saíram na neve para dançar, né? Para celebrar esse extraordinário feito, né? Que a Comuna de Paris conseguiu durar um dia a mais. A Revolução Russa, desculpe, conseguiu durar um dia a mais do que a Comuna de Paris, né? Bem, então, eu gostaria de terminar com uma citação de Emmanuel Kant sobre a Revolução Francesa, que eu acho que vale também muito para a Comuna de Paris. Diz Emmanuel Kant sobre a Revolução Francesa:
Esse acontecimento é demasiado grande, demasiado ligado aos interesses da humanidade, para que não volte a ser lembrado pelos povos, servindo de referência para a retomada de novas tentativas desse tipo. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando, com a Revolução Russa, esse exemplo da Comuna de Paris foi retomado, serviu de inspiração, de modelo para a Revolução Russa e para outras revoluções do século, para a Revolução Espanhola, e até hoje. Até hoje, a Comuna de Paris serve de inspiração para qualquer movimento de autoemancipação dos oprimidos, dos explorados, das mulheres, dos jovens, no mundo inteiro. Então, é isso o recadinho que eu queria dar para essa conversa. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. E acho que com essa fala do professor Michel Levy agora a gente traz um pouco o significado daquilo que a Sofia estava dizendo e que acho que é a discussão de hoje, que é a nossa luta vem de longe, né? Todas as comunas que tivemos aqui, as experiências revolucionárias daqui na América Latina ou em qualquer continente do mundo, sem sombra de dúvidas, carregam os ensinamentos daquela primeira luta de 70 dias da Comuna de Paris. E agora eu vou passar a palavra com muita felicidade e alegria ao professor Rui Braga, que é professor titular do Departamento de Sociologia da USP, e autor, entre outros livros, da Política do Precariado, do Populismo à Hegemonia Lulista, um livro da Boitempo, lançado esse ano, e A Rebeldia do Precariado, Trabalho e o Neoliberalismo no Sul Global, também lançado pela Boitempo no ano de 2017. Atualmente o professor ele preside a Comissão de Cooperação Internacional da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e coordena o Centro de Estudos de Direito da Cidadania, o CENEDIC. Muito bem-vindo, professor Rui Braga, e muito prazer em estar aqui com você no dia de hoje, celebrando mais um Dia M pandêmico. Obrigado, Aline, pela apresentação. Gostaria, naturalmente, de começar a minha fala agradecendo a Boitempo, a Ivana Alquim, né, por esse gentil convite, essa honra, né, que eles me proporcionam para participar dessa sessão de abertura do Dia M, ainda neste momento de pandemia, né. Gostaria de agradecer ao Adriano, à Érica, ao Torg, ao Francisvaldo, camaradas e companheiros nossos, enfim, e dizer da minha felicidade, na realidade, de estar aqui ao lado, né, compartilhando essa sessão com o professor Michel Levy, que é um amigo e um camarada queridíssimo, enfim, e com a professora Sofia Manzano. Eu começaria, então, rapidissimamente, né, a minha fala, espero não me alongar muito, pela parte final, né, da fala do professor Michel. O Michel lembrou a história, né, que é uma história conhecida, né, de que Lenin e seus camaradas bolcheviques, depois que a Revolução Russa completa 73 dias, né, eles saem do prédio onde eles estavam, né, e dançam no pátio, celebrando, né, que a experiência revolucionária russa tivesse durado um dia a mais do que a experiência revolucionária da Comuna de Paris, né. Isso se deve, na realidade, ao fato de que a grande referência, né, para os revolucionários, ainda hoje, naturalmente, mas naquele período em especial, né, a grande referência, se não a única referência, né, de uma revolução com um conteúdo social proletário, ainda que o programa não fosse socialista, né, mas o conteúdo social era proletário, bem sucedida na história humana, né, era a Comuna de Paris, ou seja, a Comuna de Paris era, de fato, a grande referência relacionada aí à formação, né, de ainda que embrionário, um Estado proletário, um Estado dos trabalhadores, né, ou como Marx costumava usar a expressão com mais frequência, né, um governo do proletariado, né, enfim. Mas essa passagem do Lenin também me oferece a oportunidade de refletir sobre um segundo aspecto, né, e que tem a ver também com, vamos dizer assim, a análise que o Marx faz da Comuna de Paris e que encontra-se presente no livro, né, a Guerra Civil na França, né.
na sua mensagem, né, ao Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores, que teve, evidentemente, uma participação muito importante, né, no processo revolucionário da Comuna de Paris, que é o fato de que existe uma questão, existe vamos dizer assim, um problema, né, muito sério, que o Lenin tinha plena consciência, né, de que o processo revolucionário, ele exige tempo para que seja desenvolvido a contento, né, ou seja, para que tenha chances de frutificar. Então, um governo dos trabalhadores incipiente, né, a formação precária e provisória de um regime político, eventualmente chamado de Estado operário, né, é algo que exige muito tempo, né, ou seja, exige propriamente um tempo para quê? Né? Para que aquela ideia geral contida, né, na teoria da Revolução proletária de Marx, né, a teoria da Revolução Comunista de Marx, que se inicia, né, a sua elaboração na crítica à filosofia do direito de Hegel e termina nesses escritos que foram publicados pela Boitempo, né, o volume da Guerra Civil na França, né, ela possa efetivamente cumprir vamos dizer assim, cumprir o seu papel, né? E o que significa isso? Né, significa que o processo revolucionário comunista, né, ele exige uma praxis, né, ou seja, uma praxis proletária que faça coincidir, né, a transformação da consciência, né, ou seja, a transformação da consciência de indivíduos, grupos, né, a formação de uma consciência de classe, com a transformação das circunstâncias históricas no interior das quais, né, essa consciência de classe se move, né? Então, o que é importante destacar, né, que Marx chega a essa elaboração, né, como sabemos, em março de 45, nas teses sobre Forba, desenvolve uma teoria consistente e coerente na ideologia alemã, procura interpretar acontecimentos na própria França, né, na Revolução de fevereiro de 1848, seus escritos de 48 a 50 também são conhecidos, e é onde onde pela primeira vez, né, ele flerta, enfim, ele procura desenvolver essa ideia, né, de um governo dos trabalhadores, eventualmente de uma ditadura do proletariado, né, textos que estão, vamos dizer assim, editados também pela Boitempo na luta de classe na França, né, também no 18 Brumário, ou seja, a análise vamos dizer assim, do breve regime da Segunda República Francesa e a análise do golpe do Luiz Bonaparte, né, que, enfim, uma variável aí importante para que a gente entenda a Comuna de Paris, porque consiste exatamente no caráter, né, propriamente degradado da etapa final, né, do Segundo Império e vamos dizer assim, a Guerra Franco-Prussiana, né, que foram os fatores-chave aí que nos ajudam a entender, né, a eclosão espontânea desse processo revolucionário em Paris, né, ou seja, a França havia perdido a guerra, né, de uma maneira absolutamente humilhante, né, várias cidades francesas haviam sido ocupadas pelo exército da Prússia, né, vamos dizer assim, o tratado que foi assinado, em Versalhes, previa a cessão da Alsácia e da Lorena, quer dizer, tudo aquilo que atingia, né, o orgulho nacional francês, para a Prússia, né, tudo aquilo que atingia o orgulho nacional francês, e foi exatamente como reação, né, o Michel lembrou bem, né, que as mulheres tomaram a defesa dos canhões, né, da cidade de Paris, que haviam sido, vamos dizer assim, tomados por uma guarda, né, uma guarda nacional republicana contra a vontade do exército, né, e o exército tenta e não consegue, por conta da resistência, né, interposta pelos cidadãos de Paris, em especial das mulheres de Paris, né, isso tudo faz com que na cidade de Paris ecloda de maneira bastante, eu diria, espontânea, né, sem uma organização prévia nesse sentido, o processo, né, da Revolução em Paris, da Comuna de Paris, né? E isso tem, evidentemente, um desdobramento, né? Este foi um processo que amalgamou, né, muitos grupos, né,
Então, muito possivelmente, né, os blanquistas eram o grupo mais numeroso, né, entre os militantes da Comuna de Paris, escudado lá por patriotas, neo-jacobinos, e entre esses grupos existia, evidentemente, a participação de socialistas da Associação Internacional dos Trabalhadores, de anarquistas, né, ligados também à Associação Internacional dos Trabalhadores, e isso tudo fez com que houvesse uma eclosão de debates e tendências, né, que, por sua vez, impulsionaram, em larga medida, né, aquilo que a gente poderia destacar desse processo, que são, na verdade, 3 dimensões, né? A primeira delas, eu diria que tem a ver, basicamente, com o governo do proletariado, ou seja, uma democracia social de novo tipo, né? Uma democracia que se expressava, por exemplo, na eleição dos representantes, na revogabilidade dos mandatos, na dissolução da polícia, na substituição da polícia por uma força popular, enfim, tudo aquilo que envolvia propriamente, né, a participação ativa dos cidadãos parisienses no processo de transformação e de emancipação, de resistência, né, e de emancipação da França naquele contexto, né. Um segundo elemento que vale a pena lembrar, né, é a chamada hegemonia do proletariado, né, algo importante de se destacar, porque, na realidade, o proletariado não era, vamos dizer assim, a classe majoritária, né, na França naquele contexto, todos nós sabemos, né, a França ainda era um país rural, ou seja, não existe, e mesmo nas cidades, né, em Lyon, que também teve um processo assemelhado, né, de tomada da cidade, enfim, ou em Paris, o que se verificava é que o proletariado urbano, industrial, com características, né, que nós reconhecemos como sendo características modernas, enfim, ligadas aí à teoria de Marx, enfim, era minoritário, né? Ou seja, a mesma plebe urbana era um compósito muito mais complexo, né? No entanto, este proletariado deu a dinâmica do processo da Comuna de Paris, ou seja, assume, né, a condição de vanguarda e de liderança, né, das mudanças democráticas que estavam sendo impostas à época, né, ou seja, que estavam se desenvolvendo na época, né. Então, esse é um elemento que vale a pena a gente destacar. E o próprio conteúdo social, né, da Comuna de Paris, tendo o proletariado urbano industrial à frente, né, fez com que os limites da democracia burguesa fossem superados, né? Ou seja, a democracia representativa burguesa fossem superados, estabelecendo um novo padrão de democracia operária, que ainda que não fosse, né, como eu disse no início, ainda que não tivesse uma natureza autoconsciente e socialista, né, inclinava as instituições que estavam sendo construídas numa direção socialista, ou seja, esboçava, por assim dizer, uma sociedade de novo tipo, né? Como eu disse para vocês, a teoria da Revolução de Marx supõe essa coincidência entre a transformação da consciência e a transformação das circunstâncias, né? E o fato de que a Comuna de Paris, de fato, foi massacrada, como disse no início a professora Sofia, né, o fato de que nós tivemos, vamos dizer assim, uma experiência histórica que durou muito pouco, apenas 72 dias, né, isso tudo fez com que, né, não houvesse tempo suficiente para que a Comuna de Paris se desenvolvesse, se nacionalizasse e se internacionalizasse, ou seja, que a sua experiência ela alcançasse propriamente a repercussão de uma maneira mais aguda, né, com a formação de rede de solidariedade ativa e assim por diante, em outros países, né? Isso não quer dizer que ela não tivesse um caráter internacionalista, como o Michel lembrou bastante bem, porque tinha, né? Eram militantes de muitos lugares da Europa, enfim, que participaram propriamente da Comuna de Paris, né? E toda essa, vamos dizer assim, esse desenvolvimento, né, do processo revolucionário da Comuna, né, fez com que Marx e Bakunin, né, o Bakunin que estava participando da Comuna de Lyon, né, eles coincidissem num diagnóstico que eu acho um diagnóstico bastante importante, que deve ser destacado, deve ser realçado, né?
Enfim, o diagnóstico segundo o qual a revolução que emancipa a sociedade, a revolução que emancipa a humanidade, é a revolução que destrói o aparelho político da burguesia, o Estado e as suas instituições de repressão, de representação, e assim sucessivamente, né? Tanto o Bakunin quanto o Marx coincidem nesse diagnóstico, né? Ou seja, não há grandes diferenças nesse sentido, né? Eles opõem a democracia operária, a democracia popular, enfim, a democracia dessa plebe urbana insurgente, enfim, que assume o controle da cidade, né? Opõe essa democracia direta, essa democracia alicerçada, né? Na representação, na revogabilidade dos mandatos, nas decisões que são tomadas coletivamente, aquilo que vem de baixo para cima, né? Essa democracia, de um lado, opõe a burocracia ao aparelho de Estado, por outro lado, né? Ou seja, a realização plena, né, de uma democracia operária consiste exatamente na desmontagem, no desmantelamento do aparelho de Estado anterior, né? Então, me parece que isso daí, que também vai ser objeto de resgate, né? Daí a gente falar a respeito da influência da Comuna de Paris no século XX, principalmente no processo revolucionário russo, né? Também vai inspirar o Lenin, que tinha a Comuna de Paris, evidentemente, como eu disse no início, em elevada estima, porque de fato era a primeira, né? Foi a primeira experiência bem-sucedida, né? Da tomada do poder, ainda aqui numa cidade importante como Paris, enfim, porém, uma experiência que não teve a oportunidade, porque foi destruída, né, de florescer a contento. Floresceu algum tempo depois, nas experiências históricas revolucionárias do século XX, e continua florescendo hoje nos corações de todos os revolucionários mundo afora. Bom, é isso. Obrigado. Obrigado. Nós agradecemos, professor, pelo debate. Eu acho que está indo bem, né, pessoal? Acho que a gente já está... Dá para esse primeiro dia de DIAM, que vai ser a semana inteira, repito, essa é uma programação que faz parte, que a Boitempo preparou para vários dias de atividade, mas acho que a gente está começando já a trocar essa experiência mesmo e destacar os principais pontos importantes da experiência da Comuna de Paris, que nos ensina tanta coisa há 150 anos, as lições para serem tiradas, né, e do próprio trabalho e da obra do Marx. Eu vou passar agora a palavra para a professora Sofia, e eu tenho algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes para a gente debater. Alguns temas já foram tratados, mas tem duas perguntas aqui que acho que seria interessante a gente trocar. Isso, bom, todos juntos agora. Mas eu queria começar com a professora Sofia, que falou primeiro. O Glauco, ele pergunta um tema que o professor Michel e o Rui já comentaram, que é a questão das mulheres. Mas a pergunta dele é o seguinte: sabemos do papel fundamental que as mulheres tiveram no enfrentamento das tropas, né, governistas francesas em 1871. Mas acho que o Glauco queria aqui saber mais detalhes, digamos, qual que foi essa importância, porque você, na sua fala inicial, trouxe um pouco esse elemento que apareceu depois aqui sobre o espontaneísmo, né? Ainda não tinha a experiência acumulada, ou os rumos ainda não estavam definidos, e mesmo assim, como é que se organizaram as mulheres trabalhadoras internacionalmente e as francesas na época? E acho que dá para casar também, falando sobre esse modelo de organização, uma pergunta do Paulo César, que diz se na Comuna havia um preparo militar anterior dos trabalhadores que participaram da luta para resistir à repressão armada, ou se de fato as habilidades, digamos, no enfrentamento e a resistência se deram no calor das lutas, ou se houve uma preparação antes. Enfim, essas duas perguntas, depois eu jogo mais alguns comentários para o Michel e para o Rui debaterem aqui com a gente. Sim, eu acho que é muito importante a gente destacar o papel das mulheres. Sempre foi muito significativo nas lutas revolucionárias, né? Como já foi destacado aqui, não só na Comuna, que foi imprescindível, mas também na Revolução Russa e em todas as outras lutas da classe trabalhadora, principalmente porque quando a gente fala, né, normalmente, das lutas feministas em geral, muitas vezes elas ficam focadas na particularidade das mulheres em relação à sua sociabilidade no capitalismo, né? Então,
Hoje nós temos, né, lutas que são extremamente importantes sobre igualdade no mercado de trabalho, sobre a igualdade salarial, mesmo com relação à violência das mulheres, que temos que denunciar diuturnamente na nossa realidade, principalmente na realidade brasileira atual, né, com a ascensão da pauta absolutamente reacionária em que estamos vivendo. Mas é sempre interessante ressaltar que as mulheres que estavam muito mais engajadas, né, nas lutas emancipatórias mais gerais, eram justamente aquelas mulheres que viviam junto com a sua família, os seus maridos, os seus companheiros, os seus camaradas trabalhadores, porque elas eram trabalhadoras, né? O movimento feminista liberal, que vai também ter uma importante trajetória, tanto no século XIX, mas fundamentalmente no século XX, muitas vezes reivindicam a participação das mulheres de classe média e da burguesia, enquanto as mulheres, elas eram submetidas, né, às piores condições de trabalho e às piores relações de opressão no interior do ambiente de trabalho e na sociedade em geral, né? Marx destaca, né, nesse livro da Guerra Civil na França, tanto destaca fundamentalmente o caráter, né, das mulheres revolucionárias ali, em contraposição às coquetes, às mulheres que fugiram para Versalhes e foram acompanhar, né, a burguesia e toda aquela choldra de gente que explorava de forma absurda, né, as condições dos trabalhadores e das trabalhadoras francesas. O papel das mulheres, né, quando a gente vai estudar, por exemplo, a participação delas na construção do movimento revolucionário que vai culminar com a Revolução Russa, é fundamental na organização de congressos internacionais na Europa no início do século XX, com a participação de centenas, às vezes de milhares de mulheres, por exemplo, na Rússia, nos grandes encontros dessas mulheres de todos os estratos da classe trabalhadora, né? Tanto para debater as especificidades da discriminação, né, da hierarquização patriarcal que a sociedade nos impõe, quanto da questão geral, universal, da exploração capitalista, né? Então, nesse sentido, quando nós observamos, né, a participação decisiva de mulheres, tanto na comuna, nos movimentos revolucionários das mais variadas tendências, né, da segunda metade do século XIX e do início do século XX, nós observamos essa ligação bastante significativa entre a emancipação da mulher em conjunto com a emancipação de classe, num sentido mais geral, né? E com relação à preparação, né, militar, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras na Comuna de Paris, eu não sou especialista nesse assunto, né, histórico concreto, mas eu gostaria de lembrar que desde das mobilizações, né, das lutas dos trabalhadores de 1848, os trabalhadores se enfrentavam, os trabalhadores e as trabalhadoras, eles se enfrentaram em batalhas campais no interior das cidades, na França, isso foi bastante significativo, com armas nas mãos, ou seja, eles não estavam desvinculados da necessidade do enfrentamento armado. Não é à toa que no período da década que vai após 1848, né, das décadas de 50 e 60, vai haver toda uma reforma urbana em Paris para, de alguma forma, impedir que a ascensão da luta de classes tenha no ambiente próprio, que era Paris, antes de 48, né, anteriormente a 48, em que os seus bequinhos, as suas ruazinhas permitiam que os trabalhadores em armas, né, construíssem as suas barricadas e enfrentassem armados, né, a repressão, né?
e vai se fazer toda uma remodelação, né? Vai se remodelar Paris completamente com a construção de grandes avenidas, das praças, daquele... Michel Louvi pode nos contar bem melhor, porque vive, né, nessa Paris, que é hoje muito bonita, né, para o turista, mas que teve uma funcionalidade de impedir que os trabalhadores e as trabalhadoras em armas pudessem enfrentar com barricadas, né, a repressão do Estado burguês consolidado. Então, não é que tanto a Comuna de Paris quanto qualquer sublevação, né, de trabalhadores e trabalhadoras, por exemplo, se a gente pegar os processos de unificação italiana e das lutas, né, dos diversos grupos, né, que foram importantes nesse mesmo período, né, nas guerras que se travaram, né, que os trabalhadores, os camponeses estavam envolvidos nessas lutas, não é que havia uma preparação, digamos, clandestina dos trabalhadores e trabalhadoras para que eles treinassem, né, e fossem armados. Isso fazia parte da ideia de que tem que se enfrentar uma força armada, e para se enfrentar uma força armada precisa estar armado. Né? Eu acho que essa é a contribuição que eu posso dar, e acredito que os outros podem também contribuir bastante. Obrigada, Sofia. Eu vou passar a palavra agora para o Rui e para o Michel, mas eu queria já trazer alguns outros comentários e perguntas de outros ouvintes. Óbvio, fica a critério de vocês retomarem o tema anterior, mas é que tanto na fala do Michel quanto do Rui se citou muito a relação com o socialismo libertário ou o anarquismo na Comuna de Paris. E aí o camarada Júlio tem uma pergunta que ele queria saber um pouco mais qual era a relação de Marx naquele período, então, com os anarquistas na Comuna, pessoalmente de Marx, e o Aguiar fez uma pergunta que talvez seja do interesse de outros ouvintes nossos, que é o que significa exatamente esse socialismo libertário que foi citado aqui, e se ele tem alguma coisa a ver com o socialismo e liberdade do PSOL hoje em dia. Enfim, a pergunta do Aguiar é essa, mas eu acho que seria legal a gente vocês trataram um pouco, né, das afinidades ou das diferenças entre Bakunin e Marx, ou na prática mesmo, como é que se expressava essa dinâmica no período, nesses 70 gloriosos dias. Não sei quem quer responder, se o Rui ou o Michel Louvi primeiro, fiquem à vontade. Ou eu escolho. Pode ser você, Michel. Tá bom. Eu queria dizer uma palavrinha sobre as duas outras perguntas, né? As mulheres, né? Bom, as mulheres, precisamos dizer que a Comuna tinha os seus limites, né? Por exemplo, as mulheres não tinham direito de voto, né? Quer dizer, a emancipação ainda não tinha chegado aí. Mas isso não impediu elas de participarem muito ativamente, né? Em todo o processo, desde o início, né? Desde o dia 18 de março, como a gente viu. E depois elas vão formar essa união de mulheres que vai lutar para radicalizar o processo da Comuna e também pelas causas da igualdade, né, das mulheres. Então, elas vão exigir da Comuna igualdade de salário entre trabalhadoras e trabalhadores. E vão conseguir, pelo menos, uma primeira vitória, com o apoio do Léo Franquet, né, que é a igualdade de salário das professoras e dos professores nas escolas, né? Foi uma primeira vitória muito importante. Então, e depois, naturalmente, as mulheres estão presentes na luta, na batalha, né, da última semana, em maio, né, nas barricadas. Aí elas estão. Luiz Michel aí vai ter um papel muito importante, ela é uma dirigente militar de primeira, né? A Elizabeth Dimitrek também, aliás, ela só ia... todos os encontros, ela ia levando 2 pistolas na cintura, né? Bom, então, elas estão muito presentes nessa batalha, na última batalha da Comuna. Então, esse papel das mulheres, acho que a gente precisa insistir bastante, é um belo exemplo. Agora, a preparação militar, bom, a Comuna tinha um exército, entre aspas, que era a Guarda Nacional, que era uma espécie de exército popular, né? Construído a partir dos bairros, né, da população. Então, não era um exército profissional. Então, a preparação era limitada. Não tinha tradição de partir para uma luta no campo aberto. Não estava nas tradições populares.
a tradição popular era barricada. Então, quando a Guarda Nacional tenta enfrentar o exército na fronteira de Paris, não consegue. Então, o que faz? Quando vem o exército atacar Paris, o pessoal se organiza nos seus bairros com as barricadas. Então, a Guarda Nacional está lá construindo barricadas para se defender com as barricadas. Só que a desproporção de forças era enorme. Quer dizer, o exército tinha 5 vezes mais força, mais armamento, canhões, etc. E, bom, então eles foram derrotados. Mas existia uma força armada, né, popular, que era a Guarda Nacional, mas, digamos, a sua única forma de luta era a barricada, e essa forma de luta tem os seus limites, né, como nós sabemos. Bom, a pergunta sobre o socialismo libertário. Né? O socialismo libertário é um termo mais amplo do que anarquismo, né? Quer dizer, inclui, por exemplo, o Eugène Varlin, que era alguém que Marx respeitava muito. Ele se dizia: eu sou um comunista anti-autoritário. Eu não dizia sou anarquista, eu sou um comunista anti-autoritário. Né? E, bom, como bem disse o Rui, né, Marx e Bakunin tinham análise muito parecida sobre a comuna, né, praticamente idênticas. Né? Os dois diziam: é uma revolução. Marx mesmo escreve: a Comuna de Paris é uma revolução contra o Estado. Ponto. Né? Parece uma frase Bakunin. Então, havia essa convergência e, como eu disse, personagens como Eugène Varlin se declaravam discípulos de Marx, de Proudhon e de Bakunin. Né? Agora, Proudhon, muitos dos militantes da Associação Internacional dos Trabalhadores, da seção francesa da Primeira Internacional, eram discípulos de Proudhon. Só que havia os prudonistas de esquerda, que eram bastante influenciados por Marx, né? E os prudonistas de direita, que ficaram do outro lado. Né? Eles foram lá para Versalhes, né? Ficou com a contra-revolução. Então, o Proudhon é um personagem muito ambíguo, então, mas os prudonistas de esquerda ficaram do lado da Comuna de Paris. É isso. Então, acho que foi... e Marx era alguém... Quer dizer, para ele o que interessava era o processo revolucionário concreto, prático. Né? Então, não importava se os dirigentes da Comuna se reclamavam de Proudhon ou não, o que interessava é o que eles estavam fazendo. O que eles estavam fazendo era acertado. Né? Então, isso, para Marx, é o critério fundamental. Então, ele diz, às vezes: bom, você se diz proudhoniano, mas o que você está fazendo não é bem o que diz Proudhon, é outra coisa. Né? Então, o que importava é o que eles estavam fazendo na prática. É isso. Professor Rui, a gente, pessoal, só para avisar os nossos ouvintes, a gente está caminhando, eu não avisei antes, mas hoje a nossa live vai até às 3h30, então a gente está caminhando, digamos, para a reta final. Eu vou jogar aqui mais algumas perguntas, só mais 1 ou 2 perguntas dos ouvintes, você, professor Rui, fique à vontade para responder qualquer uma das anteriores, mas só para ouvir. A gente tem aqui, ó, trazendo um pouco... o debate do Estado, da derrubada do Estado e os papéis das instituições para que essa vanguarda operária, como dizia o professor Rui, tivesse esse papel hegemônico e fundamental nessa reconstrução, né, da democracia, ou na destruição da democracia burguesa e reconstrução dela. O Jean-Jacques, ele pergunta, ele diz o seguinte... o Marx, ele pauta que foi um erro não tomar o Banco Central quando da tomada da Comuna. No mundo como o de hoje, em que o bloqueio financeiro é tática corriqueira do capital, como podemos construir isso? Nós mesmos, né? E aí, juntando, como é uma pergunta que traz um pouco para os dias de hoje, o panorama, e a gente vai se encaminhando para as falas finais, digamos, a Mari Rava também, uma outra ouvinte nossa, traz aqui para o Chile, diz, o Allende, ele falava sobre implementar o socialismo no Chile, acreditava na possibilidade de isso acontecer através das instituições, né? Sem destruir totalmente as estruturas. Na experiência, olhando para a experiência da Comuna, as conclusões que Marx, ou os marxistas, ou que o nosso movimento, depois da ciência operária, adquiriu, é possível a gente não destruir totalmente as instituições do Estado burguês? Enfim, acho que algumas perguntas já foram respondidas, mas fica aí o debate, mas fica à vontade para responder as anteriores também, professor. Não, claro, isso tem a ver basicamente com os limites da comuna, né? Até certo ponto, os comunades, eles eram, muitas aspas, né? Ou seja, claro que isso aqui não é uma crítica, é mais uma constatação, né? Eles eram um pouco inocentes, né? Eles, por exemplo, acreditavam numa luta militar
digamos, justa, né, em que houvesse, em alguma medida, né, por exemplo, respeito a certas regras e a certas normas. E o que o Thiers, na época, né, enfim, e a reação queriam mesmo era massacrar completamente essa experiência, né? A gente não pode... É curioso que a gente não pode... Nós não podemos nos esquecer, né, que o Estado francês, esse Estado gigantesco, enfim, que foi, inclusive, em alguma medida, né, ampliado durante o governo do Luiz Napoleão, Napoleão III e assim por diante, ele, durante toda a Guerra Franco-Prussiana, mesmo com a derrota da França para a Prússia, né, ele operou em Paris, ou seja, ele continuava em Paris mais ou menos trabalhando de maneira normal, né? Quando houve a eclosão da Comuna de Paris, eles se refugiaram em Versalhes, né? Ou seja, isso mostra, né, que o grande receio das elites francesas, da burguesia, das elites políticas, né, era menos a Alemanha, afinal de contas, com quem, né, a Prússia, no caso, eles acabaram fazendo as pazes ali durante o processo da Comuna de Paris, e o próprio Bismarck cedeu aqueles soldados franceses que haviam sido aprisionados, né, para reforçar a repressão à cidade de Paris, a Comuna, né, como também o fato de que a Comuna não reprimiu Versalhes, ou seja, ela foi um erro estratégico essencial, né? Além de não ter tomado o Banco da França, não reprime Versalhes, porque se a Comuna tivesse, de fato, desde o início, né, colocado como um dos seus objetivos estratégicos, né, a tomada e a manutenção da cidade, a ampliação do processo, a primeira coisa que eles teriam que fazer seria, evidentemente, tomar Versalhes, mas eles apostaram numa espécie de solução negociada com o Thiers, enfim, a reação, o que efetivamente não estava no horizonte desses setores da elite, da burguesia, da elite política, da burguesia francesa, né? Então existia uma certa inocência romântica, se vocês preferirem, né, entre uma parte importante, né, desses setores que se mobilizaram durante a Comuna. O setor mais avançado, sem dúvida nenhuma, que era o setor da Associação Internacional dos Trabalhadores, que atuou de maneira diligente, enfim, durante o período da Comuna. Só que a AIT era, né, a gente não pode nós nunca devemos nos esquecer, né, a Associação Internacional dos Trabalhadores era uma organização muito plural, e no interior dela cabiam muitas pessoas de diferentes correntes que muitas vezes não se colocavam, vamos dizer assim, em acordo sobre pontos importantes, né? Então, o Bakunin, por exemplo, era o principal líder da ala federalista da Associação Internacional dos Trabalhadores, que tinha uma abordagem mais, vamos dizer assim, descentralizadora, né? O Marx ele tinha críticas à posição de Bakunin, enfim. O próprio Michel lembrou do pessoal do Proudhon, que racha no meio do processo da Comuna de Paris. Existia todo vamos dizer assim, uma certa presença, né, neo-babovista, neo-jacobina. Então, existia um certo nível de confusão, né? No entanto, essa confusão, é claro que durante o processo da Comuna de Paris, acabou sendo, em larga medida, superada, né, pelas necessidades do momento, né? Ou seja, pelo conjunto de iniciativas que os comunais tinham que tomar, de fato, né, que eram iniciativas práticas, né, e ligadas a esse processo, vamos dizer assim, de democratização da cidade, do governo, e assim sucessivamente, né. Mas é patente, né, que o maior setor era formado por blanquistas, né, que tinham uma outra abordagem, mais putista, mais, enfim, ligado a táticas e estratégias de tomada do aparelho do Estado, enfim. Então existia toda uma confusão, né, nesse contexto, que acabou dificultando que algumas decisões estratégicas fossem tomadas de uma forma mais decidida, né, ou seja, que fossem mais eficientes, né, nos seus objetivos, enfim.
Excelente. Então a gente pensa às vezes as coisas como monolitos, né? Mas a variedade de discussões, debates e aquilo que tinha dentro do próprio movimento era grande. Pessoal, infelizmente estamos chegando ao fim da nossa primeira live do dia M, da semana M do Marx e da Boitempo, junto com a Fundação Lauro Campos e a Fundação Rosa Luxemburgo. Infelizmente, a gente não conseguiu responder todas as perguntas dos nossos ouvintes, mas saibam que a gente leu, fez muito obrigado à presença de todos, à participação. Eu vou passar agora para uma saudação final só dos nossos 3 palestrantes, e aí eu passo alguns recadinhos finais e a gente encerra a nossa primeira live dos 203 anos do nascimento de Karl Marx. Querem começar? Vamos fazer a mesma ordem, que daí a gente faz uma saudação na mesma ordem. Então, professora Sofia, por favor. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês, com todos que estão aí operando, que são muito trabalhadores e trabalhadoras muito importantes para que esse dia maravilhoso aconteça. Foi um prazer estar aqui com o professor Michel Levy, com o professor Rui Braga. Eu só gostaria de deixar como um recado final, né, que eu tentei trazer aqui para vocês o aspecto militante de Marx no processo da Comuna de Paris, e eu acho que esse é um dos ensinamentos mais importantes que nós podemos ter para enfrentar o futuro. Ou seja, fazer a análise concreta da situação concreta, ter todos esses processos revolucionários como um conteúdo histórico, mas não como modelos fixos e acabados para a nossa luta pelo futuro. São experiências que devemos incorporar, mas devemos, a partir da nossa realidade, a partir da situação do capitalismo, que já está na sua fase de barbárie, né, organizar os trabalhadores e as trabalhadoras e continuar na luta pela emancipação de todas e todos nós. Obrigada a todos por me ouvir aqui e até mais. Michel, professor Michel. Obrigado, Sofia. Bem, eu quero mais uma vez agradecer à editora Boitempo por tomar essa iniciativa, e a minha querida amiga Ivana Jenkins. É muito importante essa celebração do aniversário de Marx todos os anos, não é? Porque sem esse instrumento afiado, que é o pensamento marxista, nós não vamos conseguir levar adiante a luta. Uma luta na qual temos que enfrentar inimigos ferozes, capazes de tudo, como foram os bandidos de Versalhes que massacraram a Comuna de Paris, e como é o atual governo brasileiro, temos que dizer a verdade, né? Que é um inimigo feroz, né? Da classe trabalhadora, do povo, né? Então, precisamos ter temos que estar preparados para enfrentar esses inimigos. Nesse sentido, a Comuna de Paris é uma experiência que nos inspira e que vai continuar inspirando as futuras gerações. É isso. Muito obrigado. Professor Rui? Bem, eu naturalmente queria agradecer a todas e todos que estiveram nos acompanhando até o momento, a dizer que foi um prazer estar aqui ao lado da Sofia e do meu queridíssimo Michel. A oportunidade de rever o Michel é sempre um prazer muito grande para mim. Dizer que eu saúdo, na verdade, a Boitempo por mais essa iniciativa tão importante, enfim, de manter viva aí e acesa, né, a chama do marxismo crítico, revolucionário. Dizer que aprendi bastante, foi uma experiência super bacana. Lembrar que o livro, né, a Guerra Civil na França, está numa edição linda da Boitempo. Existem outras edições em português, mas essa realmente é uma edição muito bem realizada, muito bem acabada, né? Enfim, então lembrar desse livro que foi em alguma medida debatido aqui hoje, né? E eu queria singelamente e modestamente dedicar a minha participação nesse evento a um professor, meu professor, de quem eu fui aluno em várias oportunidades, né, que esteve em muitas das minhas bancas ao longo da minha carreira, da minha trajetória, e que faleceu hoje, no dia de hoje, né, o Leôncio Martins Rodrigues, né?
eu tive a oportunidade de acompanhar o Leôncio por algum tempo, alguns anos, enfim, e gostava demais do Leôncio, e lembrar que o Leôncio foi uma figura muito importante para o marxismo aqui no Brasil, nas décadas de 40 e 50, né? Ele foi o principal responsável pela transição do PSR para o POR, né? Enfim, organizou o POR, levou, como ele próprio dizia, né? Levou a máquina de escrever, né? Do PSR para o POR, enfim, e teve um papel fundamental na estruturação da sociologia do trabalho no Brasil, na elevação do nível da sociologia do trabalho do Brasil, né? Foi assistente do Florestan na cadeira 1, teve participação no CESIT, foi, vamos dizer assim, uma figura muito importante para o desenvolvimento da sociologia no Brasil, e ele era um sociólogo originalmente do trabalho, né? Que acabou se transformando num sociólogo da política, enfim, dos partidos, né? Mas ele era um sociólogo do trabalho, com flagrante inspiração de Marx, né, nas suas origens, enfim. Então, vale a pena ser lembrado, e eu queria, então, dedicar essa minha palavra aqui para o Leôncio. Professor Leôncio presente, é uma perda para todos nós, sem dúvida. Pessoal, muito obrigado a todas e todos que nos assistiram. Lembrem-se de entrar no site da Boitempo, comprar o livro do professor Michel Levy, o Caderno Azul de Higiene, a visita de Marx à Comuna de Paris. Está recém-saído das gráficas. Participem das atividades. Amanhã, dia 4, vai ter uma atividade, deixa eu só aqui a anotação, sobre Marx, Fanon e o anticolonialismo revolucionário. Vai ser com o Jones Manuel e a Priscila Santos, com a mediação de Marcília Brito. Falei os nomes devagar para ajudar o nosso Adriano e a Érica, que foram os nossos intérpretes, e a gente agradece muito pelo excelente trabalho. Eu queria fazer também aqui um muito rápido da revista Jacobin, a segunda edição, que tem uma entrevista com o professor Michel Levy, que chama Tempos de Barbárie Impedem a Ousadia, que acho que pode ser um alento. A revista Derrubem Esses Muros também está no site da Jacobin, e vocês podem ler o professor Michel Levy. Agradeço a todos, viva o socialismo internacional, os 150 anos da Comuna de Paris, viva Karl Marx e a classe trabalhadora brasileira, e a editora Boitempo, que nos abrilhanta com tantos livros para trazer um pouco de esperança em tempos tão difíceis. E é isso, pessoal, fora Bolsonaro e viva a vacina. Um abraço a todos. Viva. Abraço. Tchau, tchau.